Olá, alunos! Bem, agora eu já conheço um pouquinho da sua escrita, de como você é como autor dos seus textos. Hoje selecionei alguns parágrafos para que possamos, a partir deles, tecer alguns comentários que vai ajudar você no dia da produção final. Bem, o primeiro parágrafo selecionado é o da primeira temática, que diz: comenta-se com frequência a respeito da situação em que se encontra o cenário da educação em nosso país. Apesar de ter um papel fundamental na vida dos jovens, a educação não vem sendo valorizada pelos mesmos que atualmente colocam a vida social em primeiro plano, acarretando uma série de preocupações em relação aos rumos que a educação irá tomar no futuro. Bom, esse foi um texto bem avaliado, porém, esse parágrafo apresenta alguns probleminhas que vamos agora comentar. Veja a reescritura do parágrafo. Comenta-se com frequência a respeito da situação em que se encontra a educação em nosso país. Apesar de ter um papel fundamental na vida dos jovens, a educação não é prioridade para eles atualmente. Vejam a substituição. A expressão mesmo é uma expressão que ela não poderá ser utilizada para substituir nomes. Então entendam, eu não substituo nomes com o pronome mesmos. Eu uso o pronome mesmo, mesma, mesmo, mesmas para acompanhar nomes. Por exemplo, eles mesmos, elas mesmas. Mas para substituir nome, eu não uso. Por isso, eu fiz a substituição. Prioridade para eles. Atualmente, colocam a vida social em primeiro plano, causando preocupações em relação ao futuro do nosso país. Vejam a mudança sugerida. Já que ele vai estabelecer uma relação pretendida. Olha, vejam, já que são eles os responsáveis pelo desenvolvimento nas próximas décadas. Compare o primeiro parágrafo, o parágrafo escolhido e a reescrita dele. Observe as mudanças feitas e perceba o quanto ficou melhor. Quando você diz esse cenário, o cenário da educação, tire cenário, educação. Tem algumas palavras que elas são desnecessárias e não contribuem, prejudicam. Bem, vamos a outro parágrafo selecionado. Outro ponto a ser analisado é a forma como os jovens lidam com o aprendizado. Nessa primeira estrutura já temos um problema de regência. Outro ponto a ser analisado é a forma com que os jovens lidam com o aprendizado. Nos dias de hoje, a juventude preocupa-se apenas com a diversão, em manter a vida social em alta. Olha, cuidado com essa expressão, manter a vida social em alta. Vamos substituir essa expressão em alta? Oralidade, marca da oralidade. Não podemos descuidar, porque a norma exigida para a redação do Enem é a norma padrão. Então vamos substituir em alta por exemplo, nos dias de hoje, a juventude preocupa-se apenas com a diversão, em manter a vida social em evidência. Seguindo,
deixando a educação em segundo plano, não compreendem que para haver um melhor aproveitamento da vida, antes de tudo, é preciso adquirir o conhecimento científico. Cuidado! Um melhor aproveitamento da vida pode tornar-se uma expressão incoerente, visto que você já ressaltou a prioridade do jovem ser a diversão. Isso pode se associar contrapondo-se a essa ideia. Por isso, eu sugiro a seguinte reescrita. Vamos lá? O mesmo parágrafo reescrito. Outro ponto a ser analisado é a forma com que os jovens lidam com o aprendizado. Nos dias de hoje, a juventude preocupa-se apenas com a diversão, preocupa-se em manter a vida social em evidência, deixando a educação em segundo plano. Não compreendem que para haver um melhor desenvolvimento do país, antes de tudo, é preciso assumir responsabilidades e adquirir conhecimentos científicos. Aprovou? Ficou melhor? Então, siga o exemplo. Bem, um outro parágrafo selecionado diz o seguinte: com o crescimento e desenvolvimento nos dias de hoje, calma, olha, stop, crescimento e desenvolvimento do quê? Sabe o que acontece com muita frequência, principalmente com jovens e adolescentes? O pensamento é muito rápido, a escrita não consegue acompanhar o pensamento. Por isso, ficam frases lacônicas como esta. Observe novamente. Com o crescimento e desenvolvimento nos dias de hoje, percebendo, mas conhecimento, o crescimento e desenvolvimento do quê? Essa frase precisa ser completada para ganhar sentido, para que tudo fique bem articulado. Bom, seguindo. Então, nos dias de hoje, percebemos que o jovem vem mostrando que tem grande capacidade de tornar um exemplo na educação, mostrando que tem valor para ser o futuro do país. Mais ainda, esse mais ainda é totalmente oral. Mais ainda tem que se qualificar nos seus estudos. Como é que se qualifica nos seus estudos? Com isso, poderão ver que o país está crescendo, principalmente no quesito da educação, que é essencial nos dias atuais. No entanto, há muitas coisas para ocorrer. Esse há muitas é haver, do verbo haver, é agarrar o registro. E outra, você repete, fica se batendo no mesmo ponto, repetindo a palavra educação e não dando progressão ao texto. Veja a reescrita agora. Com o crescimento e desenvolvimento, eu pergunto do quê? Nos dias de hoje, percebemos que o jovem vem mostrando que tem grande capacidade de tornar-se um exemplo na educação, mostrando o seu valor e legitimando a fala de que ele é o futuro do país. Porém, é necessário se qualificar e investir severamente na sua formação. Com isso, garante-se o crescimento e desenvolvimento do país. No entanto, há um longo caminho a se percorrer para a excelência e agora, então, observe com cuidado a reescrita, compare o primeiro parágrafo, o parágrafo original extraído do texto que
de textos que foram enviados e compare a reescrita. Observe as alterações, as mudanças e tire disso o melhor proveito. Próximo parágrafo. Os jovens, em especial os estudantes, dependem da educação para desfrutarem de um futuro de sucesso e confortos em suas várias formas. Várias formas de quê? E por isso deve ser o carro-chefe. O que é isso? Carro-chefe faz parte do senso comum. Além de fazer parte do senso comum, ainda faz parte de marcas da oralidade. Portanto, evite esse carro-chefe da causa. Para isso, essa classe deve começar hoje a mudança sonhada em um futuro, no caso, um futuro próximo. Por isso, quanto antes melhor. Antes do que? As frases estão desconexas, elas estão desarticuladas com as ideias soltas. Bem, observe a sugestão da reescrita desse parágrafo. Os jovens, em especial os estudantes, dependem da educação para assim desfrutarem de um futuro de sucesso e confortos em suas várias formas de vida. E por isso devem lutar por um sistema educacional que garanta a equidade entre os jovens, permitindo-lhes acesso às melhores universidades do país. Gostou? Então, aproveite, compare o parágrafo original que foi retirado de textos que você, aluno, nos enviou e com a reescrita. E observe o que é pertinente, o que não é, o que eu posso usar, o que eu não posso usar. Observe, compare e agregue conhecimento para um resultado excelente no dia do Enem. Obrigada e até a próxima.